Boa tarde a todos. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir com nitidez, gente? Tá dando para ouvir com nitidez? Muito obrigado. Gostaria de saber se você. Som e imagem ok? Ótimo, que bom. Porque eu ia pegar o fone de ouvido que eu tinha esquecido, mas se estão me ouvindo, então vamos lá. Aguardar só um minutinho que hoje nós temos uma companhia luxuosa aqui da Kate. Ok, Kate, tudo bem? Muito bem. Legal. Pessoal, vamos lá então. 17h30 no horário combinado. Então vamos lá. Isso. Pessoal, mais uma vez boa tarde a todos, já me antecipando boa noite também, né? Estamos aqui muito felizes hoje, nesta tarde, com a oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente para falarmos de Jesus. É sempre uma oportunidade muito grandiosa, né? Nesse momento de tantas dificuldades tantas dificuldades pelas quais a humanidade está passando, nós temos aqui a oportunidade de sentarmos e conversarmos sobre Jesus. Então, por isso, muito obrigado. Então, as nossas palavras iniciais têm que ser de gratidão a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga, que está conosco em todos os momentos, certamente. Agradecer também à administração da casa, do Centro Espírita Nosso Lar, pelo convite carinhoso que nos foi feito. E agradecer também de maneira muito carinhosa a Kate, que está aqui conosco, colaborando, fazendo com que a mensagem, a nossa humilde mensagem, mas a grandiosa mensagem de Jesus, possa chegar a mais corações. Né? Então, graças a Deus por tudo isso. E a gente vai, hoje, o nosso propósito é fazermos um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, e particularmente no capítulo 3 e um tópico em específico, as causas das misérias humanas. O que a gente vai ler é o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O nome desse capítulo é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e particularmente os itens 6 e 7, que vão ocupar as nossas atenções hoje. Vou, entretanto, de início, fazer aqui uma rápida prece, pedir aos amigos que nos ouvem que, por favor, nos acompanhem, nos auxiliem com as suas mentalizações, com o seu auxílio, com o seu carinho, de maneira que possamos cumprir o nosso objetivo, apesar das nossas grandes limitações. Então, vamos fazer uma prece, depois vai fazer uma leitura rápida de um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico, e depois a gente começa o nosso bate-papo propriamente. Está legal? Então vamos lá. Aqueles que desejarem se sentirem mais à vontade, fechem os olhos, para que possam se concentrar melhor. Aqueles que não têm esta possibilidade precisam ver a mensagem da Kate, que acompanhe, mas procurem concentrar-se e coloquem o seu coração comigo nessas palavras. Então, Deus, Pai de misericórdia infinita, Jesus amado, nosso irmão querido, espiritualidade amiga e consoladora que nos assiste neste momento. Obrigado, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para falar de Jesus, para refletir sobre a mensagem de Jesus legada à humanidade. Nos inspira, Jesus amado, e permite que essas palavras, que a mensagem do Evangelho, possa tocar o coração de todos aqueles que vierem ouvir esta conversa, e que particularmente sirva de
bálsamo de alívio aos que mais sofrem, aos mais necessitados. Fica conosco, Jesus amado, e que a tua paz nos contagie a todos, permanecendo conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Vamos fazer um trechinho aqui, uma leitura rápida de um trecho, gente, do livro, ó, Caminho, Verdade e Vida. Este livro, psicografado por Chico Xavier, é de autoria do seu então guia espiritual, Emmanuel, guia espiritual de Chico na última encarnação de Chico sobre a Terra. O capítulo 25 faz menção, na sua parte primeira, que eu não vou ler todo, vou ler só o trecho que eu selecionei aqui, mas só para contextualizar, este capítulo ele faz menção àquele episódio em que Jesus estava diante de uma multidão que estava ali para ouvi-lo, e ele dispunha apenas de 5 pães e 2 peixes. E o trecho narra que André estava angustiado de um lado, Filipe angustiado de outro, mas que fazer? Como alimentar essa multidão? E Jesus fala, tende calma, vamos confiar na providência divina, que tudo vai se resolver. E aí ele multiplica os pães e peixes e consegue saciar a fome daquela multidão. E na parte final dessa passagem, desse capítulo, tem um trecho que é assim, para a nossa reflexão, para a gente começar a entrar no clima, né? Diz assim, os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo, falam no Cristo, suplicam o socorro de Jesus, aguardam as suas manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Então, nesses momentos de turbulência pelos quais a humanidade está passando, e não estou falando agora de março para cá, não. Estou falando dos últimos séculos, nessa transição planetária, porque estamos passando. Vamos manter calma. São momentos difíceis que anunciam um futuro melhor. Então, nos momentos de maior desesperação, de maior angústia, de maior apreensão, vamos recorrer à prece, lembrar do ensinamento de Jesus, posto que somos cristãos, e vamos ter calma. E para aqueles que não são cristãos, que merecem, são credores do nosso imenso respeito, da mesma forma, da mesma maneira, a nossa recomendação é: vamos ter calma. Tudo passa. Não há mal que dure para sempre. E tudo vai ficar melhor. Mas é preciso que nós nos sentemos, como recomenda a mensagem, para que se estabeleça a ordem dentro de nós e possamos receber o que há de bom que o universo nos oferece. Se a gente quer que a nossa casa seja ventilada, a gente tem que abrir as janelas, né? Muito bem. Vamos fazer aqui a leitura do Evangelho, capítulo 3, e fazer alguns comentários sobre esta passagem. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Eu vou ler um trecho, comentar, depois vou ler outro e comentar, para fazermos a nossa prece ao final, para a gente utilizar melhor o nosso tempo. Tá bem? Diz então Kardec, muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra
em face da população total desses mundos. Muito menos do que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade aqui na Terra nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza das pessoas que a habitam. Vamos tirar as primeiras conclusões, segundo o nosso ponto de vista, acerca desta questão, desse trecho. Pessoal, equivoca-se, na visão espírita, equivoca-se aquele que pensa que a humanidade se concentra toda na Terra. Existe uma ligação muito profunda entre o espiritismo e olha só o que eu vou falar, a ufologia levada em consideração em suas bases científicas sérias, e não nas suas mistificações, não. Os ufólogos, os pesquisadores, os que estudam o fenômeno UFO, o fenômeno OVNI, né? Os objetos voadores, né? Os discos voadores, e que cogitam da existência de vida em outros planetas, as pessoas que fazem isso seriamente são pessoas cujo entendimento vai ao encontro do que o Espiritismo nos ensina pelas informações de Kardec e da espiritualidade superior. Por que eu digo isso? Porque o planeta Terra tem uma missão na escala dos mundos. E longe está o planeta Terra de ser dos mais evoluídos moral e intelectualmente. A humanidade, na compreensão espírita, compõe todos os seres dotados de raciocínio que habitam todos os planetas do universo. E quando a gente fala planetas, a gente ainda assim diz menos do que gostaria, porque a gente está falando de planetas no sentido físico, mas, claro, também há os mundos espirituais. Por isso mesmo, é que até mesmo segundo a física moderna, a física não newtoniana, a gente entende que não é o universo, são vários universos ou multiversos. Isso significa o quê? Significa dizer que além dessa dimensão material, que compõe a Terra e todos os astros, estrelas, planetas, pelas diversas vias lácteas que haja por aí, há outro plano, o plano espiritual, e, na verdade, há outros planos espirituais. E em cada um deles, a humanidade habita. Cada um desses planos é dividido em diversos graus evolutivos. Para simplificar, a humanidade é infinita, como o infinito é o universo. E esta humanidade habita planos materiais e planos espirituais. O que é interessante disso é que somos todos irmãos. Estamos todos na mesma marcha. Seguimos todos a mesma caminhada. Ocorre que alguns estão um pouco atrasados nesta marcha por serem mais jovens, por terem começado a estudar nessa escola da vida um pouco antes. E outros já estão na parte final, conclusão dos estudos, sendo que na escola da vida não há conclusão, porque nós, como espíritos imortais, somos eternos. É uma escola na qual a gente entra e da qual a gente não sai. Por isso que mês que vem, né, se falará bastante sobre essa questão do suicídio, e o suicídio é uma fuga impossível, porque é impossível acabar com a vida. A gente vai voltar a falar disso, talvez, possivelmente, em outras ocasiões do mês que vem. Mas nós somos imortais, a gente avança constantemente para frente, saltando de mundos em mundos, cada vez mais evoluídos, de acordo com o nosso mérito, com a nossa própria evolução, que a gente vai adquirindo vida após vida, encarnação após encarnação, existência após existência. Então, a humanidade somos todos nós. A humanidade é infinita, como infinito é o universo. Mas estamos todos submetidos, segundo nos informa a espiritualidade superior, às leis imutáveis, às leis divinas imutáveis, leis morais e naturais, que a todos nos obrigam.
Muito bem. Isso nos conduz à segunda parte da explanação. Quais as causas das misérias humanas? Bem, duas explicações já desde logo vêm à nossa mente, que não se contradizem, elas se conciliam. Em primeiro lugar, nós somos jovens, espíritos jovens, ainda imaturos, talvez deixando uma infância espiritual para uma adolescência, se pudermos comparar com a existência de um ser humano durante uma vida aí de recém-nascido, criança, adolescente, homem maduro, idoso. Então a gente estaria no padrão espiritual, saindo de uma infância espiritual para uma adolescência. Sequer chegamos à nossa maturidade espiritual. Então nós temos realmente ainda muito que aprender. Por isso é que as nossas provas são mais materiais, são mais duras, a gente ainda aprende por processos mais cansativos do que aqueles que estão na nossa frente, que já conseguiram, em outros mundos mais evoluídos, já conseguiram uma evolução maior, já conseguiram domar o orgulho e o egoísmo que ainda existe em grande quantidade dentro de nós. Quando a gente consegue domar esse orgulho, esse nosso egoísmo, a gente consegue melhorar e a gente vai naturalmente se credenciando a habitar outros mundos, outros planos desta humanidade infinita, deste universo infinito. Mas nesse momento ainda não. Não seria razoável esperar-se que um estudante partisse da alfabetização para o ensino médio imediatamente, sem passar por todas as séries entre um momento e outro. É necessário que nós aprendamos a cada ano e assim a cada reencarnação aquilo que é necessário aprendermos. Por isso é que a gente não deve se queixar das nossas provações, porque elas são fundamentais para o nosso aprendizado no momento. Chico Xavier, numa passagem muito feliz e muito conhecida, diz que nós temos a vida que nós precisamos ter, nós habitamos a casa que nós precisamos habitar, vestimos a roupa que precisamos vestir, nos alimentamos com os alimentos que nos são necessários para nós nesse momento. Nós temos a família, que é importante para o nosso aprendizado moral e intelectual neste momento. Então, tudo tem a ver com o nosso momento evolutivo. Essa é a primeira explicação. A segunda é que, no nosso passado, ainda por desconhecimento, por ignorância, e também no nosso presente, a gente comete uma série de erros, uma série de falhas. A gente tem a mania de nos julgarmos mais importantes do que os outros, de supormos que a nossa dor é mais intensa do que a dor do outro, de acharmos que as nossas necessidades devem ser atendidas em primeiro lugar, que os nossos filhos devem ter um privilégio maior do que os filhos dos outros, que nós merecemos o primeiro lugar na fila, no auditório, enfim, a gente acha, pelo nosso egoísmo, que nós merecemos mais do que os outros. E a gente, nesse processo, por essa consciência nublada que tínhamos e que ainda temos em parte, no decorrer da vida, a gente vai acumulando erros, a gente vai acumulando falhas. E, de repente, a conta chega. Pela lei de causa e efeito, de ação e reação, a conta inevitavelmente chega. Por misericórdia divina, ela nunca chega no preço que nós devemos pagar. A gente sempre tem uma anistiazinha da misericórdia divina. Se a gente acha, meus amigos, que a nossa vida está difícil nesse momento, eu tenho a impressão de que era para estar um pouco mais ainda. E eu não tenho a pretensão de avaliar a dor de quem está me ouvindo, absolutamente. Mas se a gente está passando por dificuldades e sofrimentos, é porque aquilo é fundamental para o nosso aprendizado. E possivelmente, muito provavelmente, muito boa parte dessas dores são decorrência de equívocos que cometemos no pretérito, ou encarnações pretéritas ou já nesta, e a conta chega. Só que acreditem, ela sempre chega menor, por acréscimo da misericórdia divina. Então, por que
já fazendo o link disso com o que a gente vai ler agora, o que a gente pode concluir em relação às causas das misérias humanas? A gente vai ler já já um trecho que diz o seguinte: se você está num presídio, o que você espera encontrar lá? Criminosos? Se você visita um hospital, o que você espera encontrar lá? Pessoas sadias? Pessoas doentes, na verdade? A Terra cumpre uma missão educadora de presídio e de hospital. Ao mesmo tempo em que ela nos prende na malha dos nossos próprios erros, que se manifestam no momento presente por meio da dor e do sofrimento, ela é também hospital que nos trata, que nos cura da nossa principal doença, que é o egoísmo e que é o orgulho. E ela é também escola, que nos ensina a todo momento. Olha o que é que Kardec nos diz nessa segunda passagem, que é a mais importante, eu acho, que nos interessa para a noite de hoje. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. No hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, veem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos, enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital ou uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que podem ter por lugares de leite. Ora, consegue estabelecer a conexão? Tá me ouvindo? Está me ouvindo agora, Kate? Não te ouvi, agora voltou. Voltou? Posso continuar? Agora voltou. Você pode repetir Posso sim. Eu vou parar, começar de um pouco antes onde a gente parou, tá? Obrigada. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio ruim. E ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições são maiores do que as alegrias. Porquanto não se mandam para o hospital os que têm saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de felicidade. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram as penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, a causa, gente, das misérias humanas, simplesmente o seguinte: a Terra é um local onde há ainda mais sofrimento do que felicidade, porque nós não merecemos outra coisa. Nós precisamos do reparo da prisão e do tratamento amargo e às vezes doloroso do hospital, assim como precisamos das lições do educandário, de modo que estamos onde precisamos estar. O desafio para a gente é o seguinte: é compreender duas coisas. A gente não é coitadinho. Eu não quero, eu falo isso com todo respeito,
Eu não quero de maneira nenhuma minimizar o sofrimento de quem quer que seja, porque todos nós sofremos. Parte das pessoas que estão me ouvindo agora está muito feliz, muito realizada e plena de saúde, em paz com a sua família. Uma outra parte está curtindo sofrimentos, doenças, está passando por dificuldades financeiras, questões familiares complicadas, complexas. Tudo isso nos fere, tudo isso nos machuca, tudo isso nos cansa. Mas não, jamais vamos nos julgar, gente, como coitadinhos e nos amofinar e nos anestesiar e achar que somos seres esquecidos da natureza, da divindade e que a nossa destinação é sofrer. Não. Nós estamos cumprindo ou assumindo ou vivenciando as consequências da nossa própria conduta. E isso é absolutamente necessário para uma felicidade sólida no futuro. Portanto, seja qual for a sua dificuldade, meu irmão, lute, tenha força, procure na oração e dentro de si mesmo a energia necessária para sair desse momento de dificuldade. Mas, sobretudo, tenha resignação. A resignação ativa que nos recomenda Divaldo, não é aquela resignação letárgica, que a gente fica parado, não. É a resignação em que a gente se acalma, senta, acalma, estabelece a ordem dentro de nós mesmos, como fala Emmanuel, e segue em frente. Mas não nos sintamos injustiçados, ou amofinados, ou desesperançados. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de otimismo, de luta. Não há felicidade sem mérito. Não há paz sem luta. E a conquista disso depende do nosso esforço. Essa felicidade que nos é destinada, nós chegaremos lá, todos sem exceção. Uns chegarão mais rapidamente que outros, a depender do seu próprio esforço. Mas nesse processo, a recomendação do Evangelho é: tende calma, paciência, tenha resignação e recorra à oração sem medo. Recorra à oração acreditando, porque não há mal que não possa ser solucionado. Não há mal que dure para sempre. E a felicidade está, às vezes, mais próxima do que a gente supõe. Mas até lá, enquanto tivermos que estar de braços e abraços aí com as dificuldades, vamos ver nela um professor e ter calma. Eu sei que nem sempre é difícil, pelo contrário, às vezes é bem difícil. Mas é preciso lutar, é preciso caminhar, e é preciso compreendermos que nenhum de nós está sozinho. Se nós pudéssemos ver, meu irmão, minha irmã, um indivíduo, quando sofre, quando ele eleva o pensamento a Deus, com confiança e com esperança, a quantidade de energia que se aproxima daquela pessoa, a quantidade de espíritos amigos que se aproximam da gente, porque nenhum de nós está só. Está na literatura espírita, está em Kardec. Todos nós temos um ou mais de um espírito amigo que se interessa particularmente por nós. Precisamos, entretanto, recorrer a ele, pedir ajuda, elevar o pensamento a Deus, confiar-nos a ele com paciência, com resignação, mas também com confiança e com fé. Tudo vai passar. Esse transe pelo qual a humanidade passa, vai passar também, vai ser superado. Os problemas que a gente vivencia na vida, todos eles passarão. Esta encarnação passará. E outras virão, quando seremos mais ou ainda mais felizes. Quando esse problema que hoje nos aflige tanto, que nos angustia tanto, será uma intuição no nosso subconsciente e, quem sabe, uma página virada, uma vitória conquistada. Então a mensagem do Espiritismo é essa: calma, fé, paciência. A maré não está para peixe, é verdade, mas compete ao pescador esforçar-se ainda mais na busca do seu alimento. E esse esforço é também material, é trabalho, é lutar, é estudar, tudo isso, mas é também identificar-se a si mesmo por dentro, autoconhecer-se, identificar em si o que precisa ser melhorado e caminhar para frente, dia após dia, vencendo um pouquinho a mais, cada dia um pouco,
miasmas espirituais do orgulho e do egoísmo que ainda nos corroem tanto, que nos intoxicam tanto. Então, a cada dia um passo. Aí a gente cai e tropeça, porque é normal tropeçar quando se está aprendendo a caminhar. Mas a gente se levanta e vai de novo. Tropeça lá na frente, vai de novo. Até que uma hora as nossas pernas morais vão estar tão robustas, tão fortes, que não mais tropeços, não mais contratempos. Só caminhar para frente, em paz e com fé. Meus irmãos, era o tempo de que dispunhamos, 30 minutos. O tempo é curto, mas eu acho que a proposta é essa, é não cansá-los, é falar de Jesus, é falar do Evangelho. Então a gente vai fazer agora a nossa conclusão, não sem antes agradecer à equipe toda do Centro Espírita Nosso Lar, pelo convite carinhoso, agradecer a Kate, que tão gentilmente partilhou conosco esse momento, agradecer a todos os que ouviram, que participaram aí, e deixar o nosso abraço sincero e os nossos votos de muito amor, muita paz e muita saúde para todos nós, tá? Vamos fazer aqui a nossa prece de encerramento e depois a gente conclui, tá ok? Então, mais uma vez, vamos lembrar de Jesus e pedir ao nosso irmão mais velho, querido, Jesus Cristo, que nos acompanhe em nossa trajetória, que nos ilumine os nossos passos. Pedir a Maria, guia da humanidade, que ilumine os nossos caminhos, que esteja conosco, que a espiritualidade amiga que se interessa por nós nos auxilie, tanto quanto mereçamos. E que Jesus, que a luz do Cristo, possa se estender por toda a humanidade, em particular, para o que estamos falando nesse momento na nossa palestra, nesse nosso planeta sofrido e que passa por tantas dificuldades. Jesus, estende o teu olhar e o teu manto de carinho sobre toda a humanidade, particularmente para aqueles que mais sofrem e que mais necessitam. Que a tua luz, mestre amigo, fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Queridos amigos, muitíssimo obrigado. Valeu demais, gostei muito de estar com vocês. Espero não tê-los cansado muito. Espero ter tentado, conseguido de alguma maneira transferir a mensagem, repassar a mensagem de Jesus, que apesar de sermos tão limitados, é lógico, a gente tem que insistir nela, a gente tem que conversar sobre ela, até que um dia a gente possa realmente compreender aquilo de verdade, internalizar aquilo em nossos corações. Ok? Fiquem com Deus, gente. Valeu demais. Obrigado pela atenção de vocês e muito boa noite. Tchau, Kate. Tchau, nosso lar. Tchau a Tchau, todos. tchau. Beijão e abraço.